Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos dar início à nossa aula falando sobre a questão dos tipos de indústria, a classificação das indústrias. Nós podemos falar algumas classificações das indústrias com relação à produção do espaço geográfico, né? A primeira classificação, como nós já vimos, é indústrias de bens de produção ou indústria de base, que é aquela indústria que nós classificamos como a indústria pesada, que retira a matéria-prima, né, os minerais do solo e transforma ela em uma segunda matéria-prima para uma próxima indústria, ok? E como essas indústrias, nós temos aí as indústrias de refinaria de petróleo, nós temos as siderúrgicas e nós temos também as químicas e petroquímicas, que são indústrias que nós chamamos de indústria de base. A próxima classificação, a indústria intermediária de bens de capital, que são aquelas indústrias que pegam o produto que foi produzido pela indústria de base e transformam esse produto em máquinas, em ferramentas, em guindastes, em materiais da construção civil, para que aconteça a construção, ou seja feito novos equipamentos para abastecer uma próxima indústria que é chamada a indústria de bens de consumo, que é aquela indústria que atende mais especificamente ao consumidor, à população consumidora. E essa indústria de bens de consumo, ela também recebe duas novas classificações, que são as de bens duráveis e de bens não duráveis. As de bens duráveis são aquelas que produzem automóveis, eletrodomésticos e etc. E as não duráveis são aquelas que produzem alimentos, bebidas, vestuários, calçados, ok? Então, estamos entendidos aqui, nós temos essas três classificações básicas da linha de produção ou da indústria, tá? Ainda falando sobre indústria, nós temos também como classificar essas indústrias de acordo com o seu nível tecnológico. Nós temos a indústria tradicional, nós temos a indústria moderna e nós temos a indústria de tecnologia de ponta. Tá? As indústrias tradicionais, elas têm um baixo nível de automação, têm um processo produtivo, né? No seu processo produtivo, bastante mão de obra, onde nós temos também uma qualificação muito baixa com relação a essa mão de obra, sem falar que essa mão de obra também tem, né, os menores salários, ok? Nós temos aqui nessa classificação das indústrias tradicionais a indústria têxtil, as indústrias de móveis, né? Nós temos as indústrias que são as fabricantes de laticínios, os frigoríficos. Então, metalúrgicas são indústrias que nós chamamos de tradicionais, por empregar um baixo nível de automação, ok? E as indústrias modernas, elas já utilizam mais recursos tecnológicos, apresentam maior nível de automação, elas, diferente das tradicionais, elas empregam menos mão de obra, né? Tem mão de obra menor, ok? E, porém, mais qualificada. Como exemplo disso, nós temos as petroquímicas, nós temos as montadoras de automóveis, as montadoras de eletrônicos, são indústrias, né, que nós classificamos como indústrias modernas. E no terceiro tipo, nós temos a indústria de tecnologia de ponta, que utiliza recursos tecnológicos altamente sofisticados, realizam grandes investimentos, né? Mão de obra muito qualificada e também bem reduzido. E essas indústrias, elas operam nos setores de informática, aeroespacial, aeronáutica, química, robótica, biotecnologia. Então, nós temos aí essas indústrias que nós podemos classificá-las de acordo com o seu nível e grau tecnológico, beleza? Essas indústrias, elas podem existir, né? Elas podem, melhor, coexistir no mesmo espaço. Elas podem
tanto está as tecnológicas de ponta, podem estar as tradicionais ou a indústria de base no mesmo lugar, ok? Vamos falar um pouco sobre a questão da indústria e a sua dinâmica a nível mundial, né? Ou seja, a distribuição espacial da indústria, para melhor entender. A distribuição espacial da indústria ocorre, tá? Principalmente quando aconteceu a fragmentação industrial, ou seja, as multinacionais deixaram de operar nos seus países sede, nos seus países, né, onde tiveram início a sua instalação, e passaram agora a operar em cidades ou até continentes ou países menores, ok? Uma das coisas importantes a observar é que na realocação da indústria ou distribuição espacial da indústria com as multinacionais, as grandes empresas estadunidenses, alemãs, japonesas, francesas, inglesas e canadenses, essas empresas começaram agora a operar em países que nós classificamos como países subdesenvolvidos, localizado como, por exemplo, na África do Sul, Índia, Argentina, Brasil, México. Então, países que tiveram o seu processo industrial bem tardio. Ok, gente? Isso para explicar sobre a distribuição espacial da indústria, tá? Isso ocorre também, né? Essa distribuição espacial ocorre também, como já falamos anteriormente, dentro dos países. Por exemplo, nós temos o Polo Industrial de São Paulo. O Polo Industrial de São Paulo, de alguns anos, passou também a se fragmentar, ou seja, indústrias que produziam especificamente no Polo Paulista, no Polo Industrial Paulista, passaram agora a ocupar espaço em cidades menores, né? Ribeirão Preto, Campinas, Bauru e por aí vai, ok? Isso faz parte da distribuição espacial da indústria, ok? Agora vamos falar um pouco quanto ao modelo de industrialização. Marca aí, modelo de industrialização. Nós temos o modelo clássico e original, nós temos o modelo planificado, modelo de industrialização. Mas como funciona o modelo clássico e tradicional ou original? Isso aconteceu por volta do século XVIII, ainda na vanguarda da primeira revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra, com o surgimento das primeiras indústrias ou fábricas inglesas, né, que posteriormente, nos séculos seguintes, se espalharam pela Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão. Então, esses países foram pioneiros no processo da industrialização, ok? E hoje se tornaram os mais ricos e desenvolvidos dos hemisférios, tanto norte como europeu, ok? Hoje eles abrigam os maiores e mais complexos e sofisticados parques industriais a nível mundial, ok? Onde nós encontramos a industrialização planificada. O que significa? A industrialização planificada decorreu do século XX, já no início do século XX, nos países socialistas que adotavam economias planificadas, isto é, controladas pelo Estado, né? A maioria dos países que adotavam o regime comunista ou socialista, o Estado é que controla, o Estado é que governa, o Estado que controlava todo o fluxo comercial, tá? Que foi o responsável, que incentivou o processo da industrialização, investindo periodicamente em indústria de base, que são a siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, tá? Em detrimento das indústrias de bens de consumo, que são os eletrodomésticos, automóveis, vestuários, alimentos e etc.
Entre os países que se industrializavam por meio desse modelo, podemos citar aqui a União Soviética, a ex-União Soviética, hoje a Rússia, a antiga Alemanha Oriental, a Polônia, a Hungria e a China, ok? Esses modelos que nós chamamos de industrialização planificada, tá ok, pessoal? Ela teve o seu esgotamento final ainda no século XX, com a queda do socialismo soviético, ok? Ainda temos a industrialização tardia e periférica. Aí nós encontramos alguns países como Brasil, Argentina, México, África do Sul, Índia, tá? Coreia do Sul. Então, países com industrialização tardia e periférica. O que isso sugere? Isso ocorreu, tá? Devido, né, à chegada tardia do processo industrial nesses países, ok? Em relação aos países da industrialização clássica, né? Então nós vemos que esses países tiveram seu processo de industrialização de forma bem tardia. E foi principalmente apoiado pelos capitais nacionais privados, tá bem? Os estrangeiros, né, tiveram uma grande importância nesse processo da industrialização nesses países que nós classificamos como industrialização tardias ou que estão enquadrados nos países subdesenvolvidos. Ok, pessoal? Bom, nós já falamos de alguns fatores da locação da indústria, os fatores que nós falamos locacionais da indústria. Vocês fizeram até um esquema para mostrar como seriam e que fatores seriam importantes na hora de localizar, de fundar uma indústria. Vocês já viram isso aí, onde nós falamos da matéria-prima, falamos da fonte de energia, falamos da mão de obra, né? Falamos das redes de transportes, do mercado consumidor e do capital, ok? Então nós concluímos aqui praticamente esse assunto, tá? Aí nós falamos também um pouco aqui nessa aula, falamos um pouco sobre essa questão da desconcentração industrial, tá? A desconcentração das atividades industriais. Falamos, como mostrei o caso de São Paulo, né? Que o Parque Industrial Paulista ele passou a se fragmentar, ou seja, passou agora a fazer parte de pequenas cidades da própria São Paulo, né? Da grande capital São Paulo, Bauru, Campinas e etc. O que seria exatamente essa desconcentração da atividade industrial? Isso acontece não apenas devido ao acúmulo de capital, mas também acontece a desconcentração do trabalho, pessoal, tá? O que verifica um crescente deslocamento da população da periferia, né? Grande parte da população da periferia, dos grandes centros, tá? Elas passam agora a fazer parte, tá? Da nova indústria que está nascendo na nova cidade, ok? Alguns fatores são importantes nessa desconcentração espacial da indústria. Um dos fatores mais importantes é os incentivos fiscais, né? Que são aqueles incentivos que os governos oferecem como redução de isenção de impostos, às vezes a longo prazo, tá? A longo prazo, as empresas que estejam interessadas a se instalarem em suas regiões, em seus territórios, ok? Então, nós temos também a oferta de instalação de infraestrutura, asfalto, energia, iluminação pública, para essas empresas que estejam interessadas em se instalar nas novas cidades. Então, nós temos aí, e com isso nós encontramos uma palavrinha bem conhecida chamada guerra fiscal. Hoje mesmo nós estamos vendo no país
uma guerra, vivendo no país uma guerra fiscal, onde o governo federal ele congela ou ele zera os impostos federais, enquanto os impostos estaduais, os governadores, eles não querem, não pretendem zerar e eles não pretendem diminuir esses impostos para que o preço dos alimentos, o preço dos produtos também diminuam, né? Então nós estamos vivendo dentro do nosso país, assim como acontece nos diversos países do mundo, essa guerra fiscal, onde o governo federal diminui os impostos ou zera os impostos federais e os governos estaduais não zeram, não minimizam, não diminuem esses impostos para que o poder aquisitivo da população se torne maior, ok? Vamos falar um pouco mais? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da descentralização da indústria, tá ok, pessoal? Esses fatores que são muito importantes, como eu falei, a questão da globalização, tá? É um fator importante nessa questão da descentralização da indústria. Primeiro, uma indústria multinacional, ela opta por sair do seu país de origem para produzir com custos menores, com mão de obra mais barata e onde a matéria-prima seja mais abundante e onde ela gaste menos com a produção ou o deslocamento da sua produção com as redes de transportes. Ok, pessoal? Isso aí é muito importante você anotar no seu caderno, né, que os avanços tecnológicos ligados aos setores de transportes facilitaram essa desconcentração industrial. Ok? Isso é muito importante que você faça essa anotação no seu caderno, tá ok? Então eu espero vocês, né? Eu espero vocês na próxima aula e creio que vocês devam estar lendo nos livros de vocês o assunto que nós estamos abordando e eu convido vocês a fazer, tá? Um resumo, anotar nos seus cadernos mesmo, desde cada tópico que nós falamos, classificação da indústria, fatores locacionais da indústria, tipos de indústrias, classificação com relação ao grau, ao nível tecnológico da indústria, tudo isso vocês anotem no seu caderno que vocês vão pegar a informação com certeza muito mais facilitada, tá ok? Até a próxima aula e que Deus abençoe a todos. Logo, logo estaremos juntos novamente.